A paz do Senhor Jesus, a graça e a paz, shalom, um bom dia na presença do Senhor Jesus. E aí onde você está, na sua casa, no trabalho, viajando, que o Espírito Santo de Deus possa estar derramando sobre a tua vida as suas bênçãos sem medida. Que Ele possa estar soprando no teu espírito, que Ele possa estar falando ao seu coração, que Ele possa estar gerando sensibilidade em você para ter intimidade com Ele, para que Ele possa revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a sua vida. Nós temos outras mensagens, aí você pode visualizar no nosso canal no YouTube, pr.george com guia de gato, George Luiz, conhece, tá? PR George Luiz, e você vai estar vendo lá outras mensagens, podendo também compartilhar, abençoando a vida de outras pessoas, tá bom? Quero compartilhar nesse instante com você uma palavra que se encontra lá no profeta Jeremias, texto bem conhecido, Jeremias 18, que diz assim: palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me a sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse texto, você já leu talvez algumas vezes esse texto, já ouviu alguma mensagem, onde o Senhor fala da casa do oleiro, onde ele manda Jeremias ir até a casa do oleiro. E uma vez eu ministrei uma mensagem onde a gente falava um pouco sobre essa relação de Jeremias com o barro, a casa do oleiro, aonde o Senhor lhe manda ir até aquele lugar e observar, e o vaso que está sendo feito, o vaso ele se quebra, né? Talvez um pote de barro que a gente vê tão bonito como esse, mas que o trabalho que se dá para fazer, depois que ele está quase todo pronto, de repente ele se desfez, mas o oleiro pegou e o refez novamente, o fez de novo. E é essa a mensagem que o Senhor vem trazer ao profeta Jeremias. E um dia desse o Senhor falava conosco e ele dizia algo a respeito da igreja. E ele dizia: filho, a minha igreja, a minha casa precisa ser uma casa de restauração, precisa ser um lugar de restauração. Assim como eu levei Jeremias à casa do oleiro, e para mostrar que eu poderia fazer e posso fazer uma restauração na vida do meu povo, a minha igreja precisa ser um lugar de restauração. E aí ele começou a me mostrar os passos para que a igreja possa ser esse lugar de restauração. E a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração foi justamente o fato de que Jeremias ele precisou ir até a casa do oleiro. E ele disse: filho, para que a igreja seja uma casa de restauração, para que a igreja ela possa realmente ser esse lugar onde as pessoas são curadas, onde as pessoas vivenciam um milagre, onde as pessoas experimentam a cura, onde as pessoas experimentam a restauração, faz-se necessário que a minha igreja primeiro ela desça até a casa do oleiro. Ou seja, que a igreja primeiramente experimente o milagre pelo qual ela irá falar. Porque para que a igreja ela possa falar de cura, ela precisa ser curada. Para que a igreja possa convidar a outros a experimentar o milagre, ela mesma precisa ter experimentado o milagre para que ela possa acreditar no milagre. Como vocês irão acreditar no milagre pelo qual vocês não experimentaram? Como vocês irão falar de uma cura pelo qual vocês não experimentaram essa cura? Como vocês vão falar de justiça se vocês não experimentaram essa justiça?
esse projeto de Deus de serem justificados e de viverem em justiça. Então a minha igreja precisa primeiramente experimentar esse ambiente do milagre, para que ela possa, crendo nesse milagre, poder então propagar. Então o Senhor disse para mim, a minha igreja, ela precisa descer a casa do oleiro. Ela precisa ver o milagre da restauração. Ela precisa experimentar o milagre da cura. Passar por este mesmo processo, para que ela possa então acreditar, crer, e assim propagar com convicção de que o Senhor restaura, de que o Senhor cura, de que o Senhor faz o vaso de novo. E aí o Senhor falou para mim, filhos, quantos estão na minha casa, que andam pelas ruas, no trabalho, na família, que estão perambulando pelas ruas em meio às multidões, mas não anunciam a minha palavra, não falam do meu amor, não falam da minha transformação, não falam que eu curo, que eu liberto, não falam do meu amor manifesto na cruz do Calvário. E sabe por que isso? Porque eles mesmos não estão experimentando este amor, porque eles mesmos não estão vivendo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque eles mesmos não estão experimentando o ambiente do milagre, eles não estão desfrutando da graça, e estão dentro das igrejas, sem ânimo para adorar, sem ânimo para buscar, sem ânimo para ter intimidade com o Senhor, sem ânimo para ler a palavra, sem ânimo para orar, sem ânimo muitas vezes para se levantar e para cantar um cântico de louvor ao Senhor. Eles não estão experimentando o milagre. A minha igreja, ela precisa descer a casa do oleiro, ver o milagre, experimentá-lo, sentir a cura, sentir o amor do Eterno, desfrutar da intimidade com o Pai, para que ela possa ser um ambiente de cura. A casa do oleiro é um lugar de restauração, e a igreja precisa ser um lugar de restauração. Mas a igreja jamais será um lugar de restauração sem que antes ela mesma tenha descido à casa do oleiro. Esse é um tempo onde as coisas funcionam automaticamente. O microfone funciona, o som funciona, as mesas de som são modernas, as cadeiras são luxuosas. São tantas coisas que nós temos no culto que a gente não precisa de mais nada. Engano, nós dependemos dele. Nós precisamos experimentar o milagre. Porque, como já disse alguém, a maior propaganda da igreja são vidas transformadas. A maior propaganda da igreja não é este vídeo que nós estamos gravando agora, essa mensagem que você está ouvindo. A maior propaganda da igreja são vidas transformadas. Vidas transformadas transformam vidas. Vidas feridas ferem outras pessoas. Quem é ferido fere, quem é curado cura. Então entenda este princípio. Deus nos deu ferramentas. Deus nos deu estratégias. Mas Deus nos deu algo extremamente importante que não pode ser negado e tem sido renunciado nesses dias. A igreja precisa descer a casa do oleiro. E ele diz, lá te farei ouvir as minhas palavras. Tu irás experimentar o meu milagre. A igreja precisa descer esse ambiente profético, esse ambiente de cura, esse ambiente do milagre, onde o Senhor, ele restaura o vaso, onde ele faz o vaso de novo. Mas o Senhor disse para mim, filho, existe uma segunda coisa que a minha igreja necessita para que seja este ambiente do milagre, para que ela seja uma casa de restauração. Ele disse, a primeira coisa que vocês, igreja, precisam experimentar o milagre. Vocês precisam descer a casa do oleiro. Mas em segundo lugar, o que a minha igreja necessita é ser um ambiente de milagre. Ser um ambiente onde as pessoas chegam e elas acreditam e elas vão acreditar que há uma possibilidade de solução dos seus problemas. Onde elas vão acreditar que existe cura. Então o Senhor me levou para um texto, e algo que Ele havia falado comigo há tempos atrás aqui. E já manifestei em uma das mensagens que o Senhor me deu, nos vídeos que nós colocamos. O Senhor me levou a Sunamita,
quando Eliseu passa, e ela diz para o esposo: vejo que este que passa é o santo homem de Deus. E o Senhor diz para mim o que foi que aquela mulher viu em Eliseu, que fez ela entender que aquele homem era um homem de Deus. Aquela mulher constrói então um quarto para Eliseu. Ela coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Ela coloca a cama do descanso. Ela coloca a mesa da comunhão. Ela coloca a cadeira da honra. E ela coloca uma lâmpada, que é revelação. Descanso, comunhão, honra e revelação. E esse ambiente profético que ela cria gera um milagre. Ela é estéril e ela gera um filho lhe é dado como um presente, como resultado desse ambiente profético que ela cria. E o Senhor diz para mim: vocês têm criado um ambiente profético, vocês têm enxergado aqueles que são homens de Deus. Muitas vezes os homens de Deus têm chegado na igreja e vocês têm recebido eles com honra, e não deve ser diferente, deve fazer assim, deve honrar os profetas. Quem honra o profeta como profeta receberá a honra de profeta. Mas entenda, o Senhor disse para mim: vocês precisam enxergar o profeta, o homem de Deus como profeta é fácil, enxergar o homem de Deus é fácil. A mulher olhou para Eliseu e enxergou. O Senhor disse para mim: vocês precisam enxergar aqueles que não são. E isso foi muito forte ao meu coração, e eu disse: como, Senhor? O Senhor disse: vocês têm enxergado aqueles que são. Vocês precisam ter olhos espirituais para ver enxergar aqueles que não são. Vocês precisam olhar para o mendigo e enxergar nele um pastor. Vocês precisam olhar para o drogado e enxergar nele um profeta. Vocês precisam olhar para a prostituta e enxergar nela uma missionária. Vocês precisam ter olhos espirituais, assim como o Senhor olhou para Levi e disse: me segue, porque ele viu um homem transformado, Mateus, um evangelista, um homem que estaria levando a palavra, um coletor de impostos. Você precisa olhar para um Zaqueu e dizer para ele: hoje me convém pousar na tua casa, porque enxergou um homem transformado. E isso veio como uma bomba no meu coração. Isso veio como um tiro. Isso mexeu comigo, porque eu disse: Senhor, nós estamos olhando para muitos que chegam na igreja muito bem arrumados, com gravata, ou como dizia uma irmã nossa da minha cidade, Valença, estava na nossa igreja mãe uma vez, e ela foi pedir para alguém orar, e olhou para o povo e disse: esse irmão aí, por favor, eu quero orar, esse irmão com jeito de pastor. E aí eu olhei para trás e levantou o irmão todo feliz, de terno e gravata. Eu digo: meu Deus, por que ele tem jeito de pastor? Porque está de terno e gravata. Tem muita gente assaltando e roubando de terno e gravata. Então por que ela achou que alguém era pastor porque estava de terno e gravata? Ele disse: não. Vocês estão acostumados a olhar para aquele que tem um cabelo grande, que está de gravata, que está de terno, que grita alto na igreja, que dá os terra, né, como a gente diz na igreja, que canta alto, que glorifica, que dá aleluia, que arrepia, sapatia, balança, e você diz: é homem de Deus. Faz aquela oração toda bonita, e você diz: mas aí é uma pessoa de oração. Por quê? Quem disse? Quem disse que é pessoa de oração? Por causa dos gritos? O Senhor disse: vocês estão acostumados a olharem para essas pessoas e dizer: homens de Deus. Eu quero que vocês enxerguem aqueles que não são. Cria um ambiente para que o drogado chegue e ele acredite que a libertação é para ele. O Senhor disse para mim: crie um ambiente, coloque a mesa da comunhão, coloque a cama do descanso, coloque a cadeira da honra, coloque a lâmpada da revelação, coloque um lugar de honra para aquele que chega e muitas vezes você fica assustado, com medo, porque ele tem um jeito de um drogado, de um assaltante, de uma prostituta. Coloca um ambiente profético para aquele que chega muitas vezes com trejeito e você recusa, porque ele diz: ela é meio assim, ela é meio assim, ela tem a voz muito grossa, ele tem a voz muito fina. Prepara um ambiente profético para esse. Olha para ele, enxerga nele não um coxo, mas enxerga um homem curado que está andando. Olha para esse cego e consegue ver nele alguém que está enxergando. Olha para esse surdo e vê como alguém que agora está ouvindo. O Senhor disse para mim, sabe como disse alguém que ministrou outro dia na nossa igreja?
Nós, como igreja, precisamos ter aquela visão primeiro do profeta, de descer à casa do oleiro, ser como Elias, que só havia seca, calor escaldante. Eu morei no semiárido, eu sei o que é isso. Dias sem chuva. Meu guarda-chuva levou cerca de 10 anos sem quebrar, porque a gente não tinha uso do guarda-chuva. O guarda-chuva ficava sem uso. A partir do momento que a gente foi morar numa região onde a gente tinha chuvas, o guarda-chuva logo se esfacelou. Eu sei o que é morar num lugar quente, num lugar de clima, sabe, escaldante. Não havia chuva. Mas aí o que é que acontece? Elias vai dizer assim, olha, diz para Acabe, come, bebe, corre, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Anda depressa, diz que a chuva te alcança, mas não havia ruído de chuva nenhuma. Mas ele consegue ouvir o que ninguém consegue ouvir. Isso é a igreja do Senhor Jesus, que vê o que ninguém consegue ver. Então a igreja que desceu à casa do oleiro, a igreja que desceu ao ambiente de cura, de transformação, que desceu, que acredita no milagre, essa igreja, ela cria um ambiente profético. Ela não tem tempo para ciúmes, ela não tem tempo para birras de menino, por causa de cargos, por causa de lugares. Ela não tem tempo para isso. Ela cria um ambiente profético, onde as pessoas chegam, nesse tempo de igrejas mecanizadas, de igrejas fabricadas por homens, de igrejas que prometem lucros, que prometem riquezas, que prometem tanta coisa. Não que não haja uma lei da prosperidade, não que não exista uma lei da semente, da semeadura, não é isso. Mas a gente está vendo tempos de pessoas, eu nunca pensei em viver isso, quando Paulo diz a Timóteo que as pessoas buscariam ouvir coisas agradáveis, procurariam lugares segundo a sua conveniência. A gente está vendo isso hoje. E nesses dias, muitas pessoas estão de escândalos, de pastores. Nós, pastores, temos uma responsabilidade, mas de pastores que muitas vezes tropeçam, que caem, infelizmente, de tantas lutas, de tantos escândalos. As pessoas, o mundo precisa voltar a acreditar que a igreja é um lugar de cura, que a igreja é um lugar de milagre, que a igreja é um lugar de restauração, que há vida na igreja, que Jesus está na igreja. A visão de João no Apocalipse precisa voltar à igreja. Os 7 candelabros de ouro, no meio um reluzente, e aqueles outros reluz, a luz daquele que é como seus olhos como chama de fogo, seus pés como de latão reluzente, e quem passa do lado de fora da igreja vê Jesus no meio da igreja. O mundo precisa voltar a acreditar que Jesus está resplandecente no meio da igreja. Então a igreja precisa ter um ambiente de milagre. Filho, ele disse para mim, a igreja precisa ser um lugar de restauração. Então esse lugar precisa ser, primeiro, um lugar onde a igreja precisa ir à casa do oleiro. Segundo, a igreja precisa criar um ambiente de cura, um ambiente profético. Mas em terceiro lugar, ele disse para mim, para que a minha igreja não ande frustrada, cabisbaixa, achando que as coisas não estão acontecendo. Você precisa entender, em terceiro lugar, que nem todos aqueles que chegam feridos à igreja têm o desejo de ser curados. E isso a gente precisa entender. Porque às vezes as pessoas pensam até mesmo que a igreja ou o pastor, ele tem a missão de curar a todos. Não. Quando o Senhor diz a Jeremias, ele diz, Jeremias, fala para meu povo, diz para eles, eu posso fazer isso com vocês? É uma pergunta, é um questionamento, leva eles a repensar, a ressignificar a sua história. Alguns vão olhar e vão dizer assim, não, a gente está bom aqui. Quando Israel voltou do cativeiro, quando o povo de Deus como um todo, quando eu digo Israel como um povo como um todo, Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, quando eles voltaram do cativeiro para Jerusalém, houve uma parte que não quis voltar. Estava estabelecida, bem estabelecida no exílio. Alguns vão vir à igreja e não vão querer ser curados. E nós precisamos entender isso. O Senhor, ele refaz o barro. Ele refaz o vaso, melhor dizendo. O Senhor refaz o vaso. Mas existe um estado do vaso que é caótico. Porque quando você chega na igreja como um pó, o Senhor te molha com as águas do seu espírito. Ele te molda e te faz de novo. Mas muitos não chegam pó, chegam um caco. E o problema do caco é que ele tem forma.
E porque ele tem forma, ele pensa que ele ainda é um vaso, mas ele está um caco quebrado. Ele precisa ser triturado pelo Senhor, moído pelo Senhor, regado com as águas do Espírito e então refeito de novo. E muitos chegam na igreja achando que ele tem um talento. Eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei pregar, eu sei evangelizar, eu sei fazer coreografia, eu sei fazer isso, eu já fui aquilo, eu já fui líder de jovem e chego muitas vezes machucado, feridos. E com uma forma, mas totalmente quebrado. E não entendem que precisam ser triturados, moídos, diluídos em pó, para que possam então ser peneirados, tirado toda a sujeira, molhados com as águas do Espírito, para que possa então ser refeito, ser feito de novo. Casa do oleiro é lugar de restauração. A igreja é um lugar de restauração. Mas a igreja do Senhor Jesus precisa ter a responsabilidade de descer a casa do oleiro. Você está assistindo esse vídeo, você está ouvindo essa mensagem, mas se você não tiver a responsabilidade de você mesmo buscar intimidade com o Senhor, nada irá funcionar na sua vida. Você pode levar o óleo da unção que for e dizer, não, mas eu tenho o óleo ungido nas minhas mãos, isso vai abençoar não vai abençoar a sua vida. Se você não buscá-lo às madrugadas na intimidade, nada vai funcionar na sua vida. Nada, nenhum tipo de simpatia. A igreja precisa descer a casa do oleiro. A igreja precisa cair na graça do povo. Não cair em pecado, cair na graça do povo. Como era lá em Atos, a igreja caía na graça do povo. A igreja precisa acreditar no milagre. Ela precisa crer. Ela precisa crer nesse ambiente profético. E ela precisa saber que nem todos que chegam precisando de cura vão querer ser curados. Mas andando nesse caminho, dessa forma, entendendo que o Senhor conhece os seus, que Ele pode atrair muitos à presença dEle, a igreja será e cumprirá esse papel de ser um lugar de restauração. Então, se você tem andado cabisbaixo na igreja, sem fome de Deus, sem desejo de nada, muitas vezes está só para criticar a igreja, só para bater na noiva, não entendendo quem é o Senhor da igreja, você está precisando descer a casa do oleiro, experimentar esse milagre, porque quem experimenta esse milagre quer contagiar outros com esse mesmo milagre. Então desce a casa do oleiro, vai ver o que ele está fazendo lá. E quando você vê o que ele faz com um vaso, você vai querer fazer o mesmo na vida de outros. Experimenta isso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que o Senhor derrame sobre ti a sua graça, a sua paz e a sua misericórdia. Quero te fazer um convite. Nós temos a nossa comunidade de fé aqui, a Batista Restaura a Vida, aqui em Cruz das Almas, funcionando terças, quintas, às 19h30. Sexta, às 17 horas, tem um círculo de oração. Domingo, nós temos pela manhã, 9 da manhã, a escola bíblica. E à noite, às 18h30, a grande celebração. Na Lagoa, nós temos hoje, quarta-feira, às 19 horas, domingo, 9 da manhã, e à noite, às 18 horas. Na nossa mãe, na nossa igreja mãe, Igreja Batista da Gurunga, no povoado do Gurunga, nós temos terças e quintas, às 19h30, domingo pela manhã, a nossa celebração às 9 da manhã, a escola bíblica, e à noite, às 18 horas. Meia hora antes daqui. Lá no domingo começa às 18 horas, aqui na Lagoa que começa às 18h30, aqui em Cruz das Almas. Que Deus te abençoe, que você possa propagar essa mensagem. Algum tempo atrás a gente estava aqui com a cantora, a ministra de louvor, Inayá, veio lá de Eunápolis, juntamente com Cissa, uma amiga nossa, e Inayá estava vendo um vídeo aqui e disse, de repente, eu ouvi essa mensagem, foi você que pregou, e a gente ficou feliz de saber que alguém que estava lá tão distante já conhecia as nossas mensagens. Então hoje nós temos essa possibilidade de propagar o Evangelho muito mais dinâmico, muito mais fácil. Então faz isso, em nome de Jesus. Propague esse vídeo, inscreva-se no canal PR George Luiz, que Deus te abençoe, um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Beijo, fique com Deus
em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.